Oi pessoal, aqui é o professor Mozart. A gente vai hoje aprender a fazer perspectiva com 2 pontos de fuga e criar as sombras, projetar sombras nessas caixas. Primeira coisa que eu fiz aqui, reservar o espaço para escrever o meu nome depois, reservar um espaço de 1 centímetro aqui para poder grampear ou encadernar isso depois. Do lado de cá eu deixei 2 centímetros, não esquece, para escrever meu nome com 1 centímetro de altura bem no centro. Aproveitei e dividi a folha em 4 partes, só para vocês se localizarem. Mas no caso de vocês vão fazer uma linha muito fraca. Eu fiz uma linha forte que é para poder aparecer na câmera. Ou de preferência, criar na cabeça de vocês aí uma linha imaginária, tá? E essa linha de centro eu vou aproveitar e transformar ela na minha linha do horizonte, tá? Da minha perspectiva. E como a nossa folha é estreita, né, é pequena, eu já vou demarcar aqui no final da folha o ponto de fuga 1 e do lado de cá ponto de fuga 2. Vocês não precisam marcar o número, né, do ponto de fuga, mesmo porque aqui vai estar escrito o nome de vocês. Bom, eu vou desenhar uma caixa, o equivalente a uma caixa de fósforo, bem pequena deste lado e deste lado. Bem pequena que eu falo, é bem pequena mesmo, porque a gente vai projetar luz e sombra, então pode ser que a sombra acabe ficando muito extensa, muito longa. Então a gente vai trabalhar com áreas pequenas. E vou deixar aproximadamente aqui, distante dessa linha da minha linha de centro, ó, uns 4 centímetros. E vou traçar uma primeira reta bem pequenininha aqui. Isso, olha, aproximadamente uns 4 centímetros também, ou menor, tá? Isso equivale à aresta aqui da caixa de fósforo. Então, vou puxar para o ponto de fuga 1, linha de construção bem fraquinha. Vou puxar daqui ponto de fuga 1, linha de construção muito fraca. Do lado de cá, ponto de fuga 2, muito fraca. Ponto de fuga 2, muito fraca. E aí já determino, né, a profundidade da minha caixa de fósforo. Pronto, essa daqui. Bem pequenininha mesmo. E reforço a caixa. Pronto, aqui eu tenho uma caixa e do lado de cá eu vou fazer uma outra caixa, só que eu vou fazer uma caixa mais perto da minha linha de eixo aqui, da minha linha de centro, e uma caixa pequena também. Então, mais ou menos de 3 centímetros de altura. Isso vocês já devem saber fazer, porque a gente já construiu perspectivas com 2 pontos de fuga. Ponto de fuga, determinei a profundidade. Não esquecendo que essa aula é uma aula de projeção de sombra, tá? Então, pronto, tem 2 caixinhas aí, o equivalente a 2 caixas de fósforo. E agora a gente vai aprender a fazer a projeção das sombras em perspectiva com 2 pontos de fuga. Eu vou aproveitar esta minha linha de eixo aqui e vou transformar isto daqui na minha linha aonde vai estar localizado o meu ponto de luz. Então, ó, o ponto de luz está nessa direção aqui. É obrigado a ficar no meio? Não, não precisa ficar no meio. Isso aqui é só o primeiro exercício para ficar mais fácil. Não esquece que a linha do horizonte está aqui. Ponto de luz está localizado na direção central, lá na linha do horizonte, e ele está aqui no alto. É como se fosse um spot ou a luz do sol, tá? Bom, vamos fazer primeiro essa caixa de cá. Eu tenho o ponto de luz lá em cima e tenho a direção dele, a localização dele na linha do horizonte, porque ele poderia estar mais para cá, poderia estar mais para lá, a gente que define isso. Bom, eu tenho aqui o meu prédio. Eu vou começar a encarar essas caixas como se fosse arquitetura. É o meu prédio. A silhueta desse prédio é esse daqui, ó. E eu vou precisar identificar. O contorno do prédio, a silhueta dele, começa aqui embaixo, ó.
ele está encostado no chão. Aí eu venho aqui na localização do ponto de luz embaixo e vou começar por esse primeiro vértice aqui. Tracei. Muito fraquinha essa linha. Se puder até ficar invisível quase que para o olho do professor, melhor ainda. E aí, na mesma direção, o que está em cima, o que está embaixo. O que está embaixo liga na localização embaixo e o que está em cima liga no foco de luz lá em cima. Olha lá o foco de luz. Desci, bem fraquinha. Olha, o cruzamento da linha que passa aqui pelo vértice que está no alto do prédio veio aqui, na parte de baixo veio aqui. Eu achei o ponto número, vamos colocar letra A, meu ponto. Bom, passou. Estou contornando o prédio. Opa, apareceu outro ponto aqui. Novamente, o que está em cima eu ligo no de cima, o que está embaixo eu ligo no de baixo. Então, vou no de baixo, vou no de cima, sempre saindo do mesmo pontinho. Opa, cruzou um novo ponto aqui. Vou chamar ele de B. Então, da luz no vértice do alto do prédio, desci. Da localização do vértice na mesma direção, desci, achei o ponto B. Vamos encontrar o outro aqui agora. Lá do alto, no vértice do alto, desci. Ó, estou fazendo o contorno aqui do prédio. Estou nesse ponto. De lá, desci. De baixo, pego no de baixo. Cruzou. Ponto C. E aí é fácil. É só juntar os pontos. Brincadeirinha de criança, né? Ó. E está feita a projeção da sombra com este ponto de luz neste local, nesta posição, deu essa luz. O que a gente tem sempre que pensar? Contorno do teu prédio, a silhueta do prédio. Vértice de cima e de baixo, ponto de cima com o ponto de cima, ponto de baixo com o ponto de baixo. E aí você vai caprichar, não vai pintar de qualquer jeito não. Tá? Senão todo esse trabalho vai por água abaixo. Então tem que pintar caprichado o negócio aí. A sombra aqui embaixo, ela é mais forte. Depois a gente tem que dar uma escurecida aqui nas paredes do prédio, porque ele não pode ser branco total. Não está batendo luz do sol nele, né? Então, vamos fazer uma achura aqui representando a sombra. E aí, eu vou dar só uma chamuscada. Ó, é legal, da luz aqui. Tem minha sombra aqui embaixo, mais escuro. Essa face que está completamente oposta de onde está a luz, pouco mais claro, mas ainda assim escuro. E essa lateral que pega um pouquinho mais de claridade, intermediária aí. Tudo bem? E aí, vamos para o próximo. Esse aqui, mesma coisa. Vou aproveitar o mesmo ponto de luz porque a gente está compondo o mesmo desenho. Então, a silhueta do meu prédio é essa daqui. Vou começar pelo lado de cá. Não está embaixo esse ponto? Então, eu vou pegar na localização aqui, no ponto de baixo, tracei. No mesmo alinhamento dele, não tem o ponto lá em cima? Então, tá aqui. Achei um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D.
Vocês não precisam colocar nada disso aí, tá? Eu só estou colocando por uma questão de mostrar a ordem, né, da construção do desenho. Tudo bem? Bom, vim aqui, já está feito aqui, achei o ponto D. No próximo aqui, né, mesma coisa, comecei lá em cima, vou no de cima. Ah, tem ordem de começar de cima ou de baixo? Não, você escolhe, quero começar pelo de cima, começo pelo de cima, só não posso me confundir todo. E o de baixo com o de baixo. Opa, ponto E. E, para finalizar aqui, no alto do prédio, no alto da luz. Embaixo, embaixo. Vou chamar de F. Não tem mais nada aqui, então é só juntar os pontos agora. E aí, tá feita a projeção da sombra. Aí é só a gente dar aquela caprichada. Não vão estragar o desenho todo agora fazendo uma sombra rabiscada, aquela coisa feita assim, né? Tem que caprichar o negócio aí. Senão todo o trabalho aí vai por água abaixo. Ah, não ficou bom? Ó, não gostei disso. E aí está. Então, sombra mais escuro, lateral oposta de onde vem a luz um pouco mais escuro, e aqui onde vai pegar um pouco mais de luz, um intermediário. Ó, e está feita a nossa projeção. Vamos dar uma incrementada nisso? Vamos sim. O próximo. Até já.